Olá, senhores. Boa noite. Quinta-feira, live de número 49, 4.9, senhores. Senhores, queria conversar um pouquinho com vocês. Teve aí as festas, né? Natal, Ano Novo, e as pessoas saíram de férias, né? Pararam aí suas atividades, e daí tem um momento da retomada, tem um momento em que nós vamos voltar para o nosso trabalho, nós vamos voltar para o nosso emprego, nós vamos voltar para as nossas atividades. Então esse é o momento da retomada. Então o tema da live de hoje é esse impacto emocional, esse impacto psicológico no momento em que nós vamos retomar as nossas atividades depois das festas, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois das férias. Tem gente que voltou agora dia 4, tem gente que vai voltar só dia 11, tem gente que vai voltar um pouco mais tarde. Mas independente disso, vai chegar um momento em que você vai ter que voltar para as suas atividades, e é esse impacto psicológico da volta, esse impacto psicológico do retorno. Normalmente isso se dá numa segunda-feira, né? E então, que tipo, né, de reação nós podemos ter nesse momento da retomada das nossas atividades, em que as festas acabam e nós vamos retomar o nosso trabalho, nós vamos retomar os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Então a live é sobre isso. Tema da live: os medos e receios no início do ano. Os medos e receios no início do ano, principalmente nesse momento de retomada, nesse momento em que você vai sair, né? Suas férias acabaram e você vai voltar às suas atividades. Bom, então é sobre isso. Tem pessoas que voltam com uma certa facilidade, elas voltam com tranquilidade, elas voltam com facilidade, e elas fazem essa retomada numa certa... Elas têm assim uma disponibilidade, uma abertura, uma aceitação maior a essa retomada e fazem essa retomada sem grandes problemas. Outras pessoas já não, já tem uma dificuldade maior. Então se a pessoa vai retomar as atividades no dia 4, já no dia 3, ela já começa então a viver uma espécie de mal-estar. Então ela pode vir a desenvolver até sintomas nesse momento da retomada. Por que que isso acontece, senhores? Vamos trabalhar isso. Inclusive no consultório, o que a gente observa? A gente observa, né, alguns pacientes que voltam com uma certa tranquilidade, com uma rapidez, com uma facilidade, e outros pacientes que já adiam a volta. Então essa volta é adiada. Então, ao invés de eu voltar no dia 4, vamos deixar para voltar no dia 11. Eu não vou voltar no dia 4, eu não vou fazer a sessão no dia 4, vou fazer a sessão no dia 6. Então começa a haver um adiamento desta volta e um desejo de que as férias perpetuassem. Eu queria continuar de férias. Então, tem pessoas que já têm uma certa prontidão a essa retomada. Não, que bom, tá bom, eu já descansei, já vivi minhas férias e quero voltar. E tem pessoas que já, eu queria, não, acabou muito rápido, eu queria que as minhas férias durassem mais, eu não queria voltar agora, eu queria voltar só a semana que vem. E então começa a haver esse movimento de adiar a volta. Se a pessoa tem condições de adiar, então ela vai fazendo uso desse adiamento
para retomar só depois, agora não, daqui a pouco, deixa eu ficar mais um tempo nisso. E então uma característica que vai acontecendo também no consultório, fora esse adiamento, é também alguns atrasos nessa primeira sessão do ano, quando o paciente vai retomar a terapia, ele então chegar atrasado, então pode ter 5 minutos de atraso, 10 minutos, 15, até 20 minutos. Então o que isso mostra, né? O que isso está mostrando de nós? Então isso mostra uma resistência e uma relutância em retomar as atividades. Então a pessoa tem ali uma resistência, uma relutância em voltar para suas atividades. Então ela resiste, ela reluta, ela pisa no freio, porque para o quê? Né? Ela está resistindo e relutando ao quê? Ela não quer encontrar o quê? Ela não quer encontrar a realidade. Então, o que essa segunda-feira representa? O que esse dia 4 representa? Passou o Natal, passou o Réveillon, suas férias acabaram, você vai voltar dia 4. O que esse dia 4 representa? Esse dia 4 representa a realidade. Então, você vai voltar para o quê? Você vai voltar para as suas responsabilidades, para os seus compromissos, para os seus vínculos, para o seu trabalho. Você vai voltar para a realidade. Por que isso é sofrido para nós? Por que nós sofremos nesse processo? Porque existe da nossa parte uma relutância, uma resistência em acatar de uma forma mais, né, com uma certa prontidão, com uma certa facilidade, com uma certa doação, em acatar esse contato com a realidade. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, os medos e receios nesse início do ano, nessa retomada das atividades quando suas férias acabam e você volta. E é até interessante que algumas pessoas dizem assim, não, eu atraso mesmo. Eu atraso, não, assim, o atraso é uma coisa assim que está em mim já está em mim. Eu atraso, assim, todo compromisso que eu tenho, eu chego um pouco atrasado mesmo. Eu tenho um certo problema com o relógio, né? Você não tem um problema com o relógio, você tem um problema com a realidade. Você tem uma dificuldade em dizer sim, em acatar, em aceitar a realidade. E é isso que nós vamos entender na live de hoje, porque isso atrapalha muito, senhores. Toda vez que você praticar essa resistência e essa relutância, isso vai te custar caro, isso atrapalha, isso perturba, isso inclusive pode gerar sintomas em nós, as somatizações em nosso corpo, por causa dessa resistência, por causa dessa relutância, né? Por que nós resistimos à realidade e por que desse desejo de querer que as férias não acabem? Eu queria que as minhas férias durassem mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses. Aliás, eu queria que a minha vida fosse uma férias contínua. Eu queria que a minha vida fosse só férias. Então, por que desse desejo? Porque quando você está de férias, você faz só o que você quer, né? Você faz só o que você quer. Então, você quer comer, você come, você quer beber, você bebe, você quer dormir, você dorme, você faz exatamente o que você quer fazer. Só que quando você volta, quando tem essa retomada, que você volta para a realidade, então você tem que acatar mais a realidade. E aí você está então sujeito àquilo que a realidade vai revelar a você. Toda vez que você fizer esse contato com a realidade ela vai te dar algum retorno sobre você mesmo, sobre os seus vínculos, sobre a sua vida. Então é esse retorno de consciência, no momento de acatar essa realidade, que há uma resistência e uma relutância. Quando você está nas férias, que você está ali só vivendo o que você quer, você não tem esse retorno de consciência. Por quê? Porque você está só realizando seus desejos.
Você não está acatando um compromisso maior, uma responsabilidade maior. Então você não tem esse retorno de consciência que a realidade, só a realidade é capaz de te dar. Então você está vivendo o quê? Você está vivendo mais fora da realidade, né? Então é um desejo. O que é esse desejo de umas férias contínua e perpétua? É um desejo de viver fora da realidade. É como se eu pudesse construir a minha existência fora da realidade, como se isso fosse possível. Como é que você pode construir a sua vida, construir a sua existência, fundamentar a sua existência fora da realidade? Não tem como. Só existe uma possibilidade para a nossa vida e para a nossa existência, que é dentro da realidade. Então esse desejo de ficar numas férias contínua e perpétua é um desejo de ficar fora do real, fora da realidade, fora dos compromissos, fora dos vínculos, fora do trabalho, fora da consciência. Bom, mas então se eu estou fora do real, se eu estou fora dos compromissos, se eu estou fora dos vínculos, se eu estou fora da consciência, eu estou onde? Eu estou na alienação, eu estou nas fantasias. Então é um desejo de viver continuamente nas fantasias, como se isso fosse possível. Isso não se sustenta, senhores, isso não se sustenta. Então, chega uma hora que a realidade se impõe e nós temos que voltar para ela. Não, você tentar viver fora do real não se sustenta. Quer ver como não se sustenta? Deixe de pagar a conta de luz. Se você deixar de pagar a conta de luz, o que vai acontecer? Depois de 2, 3 meses, sua conta de sua luz será cortada. Se você não aguar a planta que está no vaso, ela vai secar, né? Se você falar assim, meu filho está aqui, mas vou fazer de conta que o meu filho não existe, mas o filho está ali, daqui a pouco ele vai chorar, ele vai pedir por você, ele vai querer a sua atenção, ele vai precisar dos seus cuidados. Então não tem como você viver fora da realidade, não tem como você sustentar a sua vida nessa alienação e nessas fantasias. Então você tem que dizer sim à realidade. Quando tem que retomar suas atividades, você tem que dizer sim, tem que acatar e falar, seja bem-vinda à realidade, abrir as portas e as janelas da sua casa para deixar a realidade entrar. Então você resiste. Então, diante dessa retomada, você pisa no freio, você resiste, você reluta, porque o seu desejo era não voltar. E essa resistência, essa relutância começa então a gerar em você algumas somatizações. Então você pode viver dores de cabeça, você pode viver problemas no estômago, você pode viver um certo mal-estar, você pode viver um certo pânico, uma certa ansiedade. Aí quem que você vai culpar? Você vai falar assim, tá vendo? É o inferno do meu trabalho que está gerando esses sintomas em mim. Por que eu vou começar a trabalhar amanhã? É por isso que eu comecei a passar mal. É por isso que eu comecei. Então tá vendo como o trabalho me atrapalha? Tá vendo como o trabalho pesa? Tá vendo como o trabalho me faz sofrer? Tá vendo como o trabalho me torna doente? Não é isso. Ainda bem que você tem o seu trabalho que faz você voltar para a realidade, senão você vai ficar lá sempre. Então, por que você adoece? Por que esses sintomas começam a surgir em você? Porque você está resistindo, porque você está relutando, você não diz sim. Se você dissesse sim, você não teria esses sintomas. Esses sintomas são gerados pela sua relutância, pela sua resistência, pela sua negação. Se você acatasse essa realidade com mais prontidão, você não iria viver esses sintomas, você não iria sentir essas somatizações, você não iria passar mal. Então não é o trabalho que faz você sofrer, é a relutância e a resistência que você tem em acatar essa volta e essa retomada a realidade. Então essa inversão que nós fazemos, né? Eu adoeço, eu fico doente por causa do meu trabalho. Não é o trabalho, é a forma que você trabalha o trabalho, é a relutância e a resistência que você faz em acatar essa retomada da realidade.
Então, por que que você queria ter ganho e não ganhou? Por que que você queria ter ganho a Mega Sena da virada? Por quê? Porque você queria aqueles 300 milhões para não voltar nunca mais para a realidade. Porque daí eu vou ter um poder financeiro tão grande na minha mão, né? Eu vou ter tantos milhões na minha mão que eu nunca mais vou passar mais nem na frente daquele meu trabalho. Então você quer ganhar na Mega Sena da virada, você não quer ganhar na Mega Sena da virada para você ter um pouco mais de folga, para você ter tranquilidade, se proporcionar algumas coisas e empreender seus projetos, suas atividades, continuar vinculado. Não é isso que você quer. Você quer ganhar na Mega Sena da virada para poder só viver a megalomania, todos os desejos possíveis, tudo aquilo que eu quero, que eu tenho como desejo, eu quero realizar. Então você quer viver todas as fantasias, você quer abraçar todas as fantasias e chutar longe a realidade. Então é por isso que você queria muito ter ganho a Mega Sena da virada, para você nunca mais precisar ter contato com a realidade, como se isso fosse possível, senhores. É impossível, só há uma existência e essa existência é na realidade. É na realidade que nós evoluímos, né? É na realidade que nós encaminhamos nossos projetos, é na realidade que você se conhece, é na realidade que você faz a reparação dos seus erros, é na realidade que você cresce e evolui, é na realidade que você toma consciência dos seus valores e dos seus talentos. Tudo isso é na realidade. Se você ficasse só no Bunda Lelê, o Bunda Lelê não ia te mostrar nada. Não tem como o Bunda Lelê te mostrar alguma coisa, ele trazer algum conhecimento para você. Por quê? Porque no Bunda Lelê você está fazendo só o que você quer fazer, né? Mas André, não é bom isso? Não é bom, sei lá, tomar sol, a piscina, a bebida, a comida, dormir a hora que eu quero dormir, fazer o que eu quero fazer? Claro que é bom. Só que você não pode fazer da sua vida umas férias contínuas. Isso não é possível. Então você vai sair para viver essas coisas, mas você tem que voltar e fazer a retomada. E quanto mais rápida for a sua aceitação, quanto mais você disser sim a essa realidade, melhor você vai ficar. Quanto mais resistência você colocar, quanto mais relutância você colocar, mais problema você vai ter, mais sintomas você vai desenvolver, mais somatizações em seu corpo você vai realizar. Então eu queria fazer aqui com vocês uma metáfora, criar aqui uma imagem, para mais ou menos a gente entender o que seria essa volta para a realidade e por que a gente reluta tanto. Então é mais ou menos assim, é aquele quartinho que você tem lá nos fundos da sua casa, ou sei lá, aquele armário, né, que você vai jogando as coisas ali, né? Então é o quartinho da bagunça, é o armário da bagunça, e você vai jogando as coisas ali e fechando a porta para não entrar em contato com aquilo. Então quando você sai de férias, você não quer saber de abrir esse quartinho, você não quer saber de abrir esse armário, né? Então o que é voltar para a realidade? Voltar para a realidade é você abrir o quartinho da bagunça e você começar a entrar em contato com tudo aquilo. Então voltar para a realidade é você voltar para suas questões, é você voltar para suas dificuldades, é você voltar para os seus problemas, é você ter que tratar os seus pontos fracos, é você ter que aprimorar as suas dificuldades. Então voltar para a realidade é abrir esse armário da bagunça, é abrir esse quartinho da bagunça e você começar essa faxina e começar a organizar tudo isso. E daí então vem aquela ideia, não, quanto menos olhar, quanto menos mexer, melhor é, né? Se eu for mexer nisso, vai ser pior, se mexer vai feder, não é assim que a gente fala? Se mexer vai piorar. É exatamente o contrário disso, né? Quanto mais você ficar sem querer ver nada disso, pior será. Um problema não visto é um problema dobrado.
Então, se você não vai tomando conhecimento dos problemas da sua vida, chega uma hora que esses problemas te atropelam, chega uma hora que esses problemas te invadem, chega uma hora que esses problemas desarticulam a sua vida de uma forma até perigosa. Então, nós temos que sempre voltar para a realidade e entrar em contato e tomar consciência com os nossos problemas. Então, no momento da retomada, abra a porta, abra a janela da sua casa e deixe a realidade entrar. Quanto mais rápido, quanto mais sem resistência, né? Quanto mais essa aceitação for intensa, você fizer essa doação na direção da realidade, melhor você vai ficar, melhor você vai se sentir. Então, eu queria também colocar aqui uma dificuldade que as pessoas vivem nesse momento de retomada, que é o seguinte. Então, existe essa resistência, essa relutância à realidade, então isso atrapalha muito, mas tem também uma outra coisa que as pessoas fazem que traz assim uma irritação, que traz um desânimo, que traz um desapontamento, que prejudica muito, que é assim, quando você quer, quando você busca as situações e as circunstâncias ideais, e quando você se quer também ideal. Então eu vou retomar, então dia 4 eu vou retomar minhas atividades, dia 11 eu vou retomar minhas atividades, mas a pessoa se coloca numa atitude de buscar as situações ideais e dela também se querer ideal. Qual é o problema de você se buscar assim, de você se colocar assim? Porque nem as situações são ideais, elas nunca são, e nem você é ideal. Então, essa busca da idealização, essa busca da perfeição, que não se realiza na vida, que não se realiza na realidade. Então, se você está se colocando assim, buscando circunstâncias perfeitas, ideais, e também se querendo ideal, você vai sofrer muito, você vai se desapontar muito, você vai se irritar, você vai ficar sem jogo de cintura na vida, isso vai te atrapalhar muito no momento dessa retomada, no momento das suas ações, no momento das suas atividades. Então seria algo mais ou menos assim, vamos imaginar um jogador de futebol que ele diga assim, olha, eu só vou entrar em campo para fazer as minhas jogadas, para jogar a partida, se o meu técnico for o técnico que eu queira, for o técnico que eu tenho na minha mente como um técnico ideal, um técnico bom. Eu só vou entrar para jogar a partida se eu tiver com a chuteira ideal. Eu só vou entrar para jogar a partida se a bola for de primeira, for top. Eu só vou entrar para jogar se o gramado estiver certinho, se tiver algum buraquinho, se tiver algum morrinho, aí eu já não vou jogar. Então você fica esperando e buscando as circunstâncias ideais para você poder entrar e jogar a sua partida. E isso não existe na vida. Então, mesmo que é o técnico que não é o técnico do seu agrado, né? Mesmo que tenha ali os buracos em campo, mesmo que a grama não seja aquela grama sintética 100%, mesmo que a bola seja meio quadrada, você tem que entrar e fazer ali as suas jogadas. Então, não é se buscar ideal, mas é buscar a sua realização. Você precisa buscar a sua realização e não buscar ser ideal. Aquele vendedor, né? O vendedor que diz assim, bom, se a minha empresa me apoiar, se eu tiver as condições econômicas favoráveis, então se os meus clientes forem bons, aí sim, aí eu vou fazer a venda. Então não existe essa circunstância ideal para você poder atuar. Por que você queria tudo ideal lá fora? Para que você pudesse entrar e ser ideal também. Então, se tudo for perfeito, eu vou poder ser perfeito nas situações, nas circunstâncias. Então, nem as situações são ideais, são perfeitas, e nem você é perfeito.
mas é dentro desse contexto de imperfeição que você tem que buscar a sua realização. Então abandone, né, esse desejo de idealização para que você possa se buscar na realização de si, da sua vida. Então aquela história assim, se não tivesse pandemia, né? Se todos estivessem vacinados, aí sim eu ia poder ser, eu ia poder acontecer. Não, você tem que ser, você tem que acontecer, você tem que fazer, você tem que realizar, mesmo dentro da pandemia, mesmo sem a vacina, né? Então isso tem que se realizar dessa forma. O Fernando Pessoa tem um trechinho de poema do Fernando Pessoa que diz assim: a realidade é sempre mais ou menos do que nós queremos. Nunca o nosso desejo vai se encaixar perfeitamente com a realidade. Sempre vai haver algum tipo de desencaixe, mas é mesmo nesse desencaixe que nós temos que buscar a nossa realização. E se a gente parar para pensar também, todos os dias nós perdemos, para mostrar como a vida não é ideal, né? E como as situações não são ideais, as circunstâncias não são ideais e nem nós somos ideais. Se você parar para pensar, todos os dias nós perdemos alguma coisa. Nós temos perdas todos os dias. Das perdas ninguém escapa. E é por isso que nós temos que aprender a lidar com essas perdas, nós temos que desenvolver defesas para lidar com as perdas, porque delas ninguém escapa. Se você parar para pensar, nós perdemos todos os dias, é algum plano que você tinha que não deu certo, é algum desejo que se frustrou, é algum caminho ali que você, algum tropeço, você escorregou, você caiu, aí você tem que levantar de novo. Então são situações que vão ocorrendo, imprevistos, e que vão trazendo para nós alguma perda ao longo do dia. Se você parar para pensar e refletir sobre o seu dia, você vai encontrar alguns pontos de perda no seu dia. E é justamente por isso que nós temos que aprender também a nos gratificarmos com os nossos ganhos. É justamente pelo fato das perdas ninguém escapar, que nós precisamos aprender também a nos gratificarmos com os nossos ganhos. Senão fica aquela coisa assim, quando você faz uma conquista, quando você realiza algo, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Então você não consegue se gratificar, você não consegue sentir e ter prazer com aquelas conquistas, com aquela realização. Também uma outra coisa que atrapalha muito e que as pessoas ficam esperando, que está dentro dessa idealização, que não ocorre, que é essa questão. Existe uma psicopatologia nos indivíduos, né? Todos nós temos uma psicopatologia. Mas André, o que é essa psicopatologia? Essa psicopatologia é uma loucura. Então todos nós temos a nossa loucura, a nossa psicopatologia. Mas quando nós imaginamos as instituições, quando nós imaginamos as organizações, um hospital, uma escola, um fórum, nós imaginamos como se essa organização fosse dar as respostas que nós desejamos, né? Que essas organizações fossem ter a atuação ali, né? Que é a atuação desejada, esperada de uma organização organizada, estruturada. Só que o que nós esquecemos também é que essas organizações, assim como os indivíduos, elas também possuem uma psicopatologia, elas também possuem uma loucura. Então essas organizações, elas também são desorganizadas. Então nós temos que perceber que ao buscar uma empresa, que ao buscar uma indústria, que ao buscar uma escola, que ao entrar num hospital, nós vamos nos deparar com incoerência, nós vamos nos deparar com patologias. Então, às vezes, você espera que aquele posto de chefia, aquele posto é ocupado por uma pessoa que tem ali uma estrutura, uma pessoa que tem uma sanidade, que tem um equilíbrio, e muitas vezes não é isso.
né? Aquele posto pode ser ocupado por uma pessoa que tem uma psicopatologia, que tem um desequilíbrio, que não tem inteligência emocional, uma pessoa que toma atitudes contraditórias. Então nós temos também que aprender, né, a aceitar e aprender a lidar com essas situações que não são ideais dentro das organizações. Então, perceber que essas circunstâncias ideais não existem e que nem nós, né, nem você, nem eu, somos ideais. Então, quando nós diluímos essas idealizações, quando nós abandonamos esse desejo de perfeição, isso traz para nós uma certa tranquilidade, uma certa calma, diminui a ansiedade e você então passa a lidar com as imperfeições, tanto da vida quanto suas, os momentos que você escorrega, os momentos que você cai, você passa a lidar com isso com uma certa tranquilidade e até, muitas vezes, a aprender a dar risada de você mesmo, que isso é uma coisa boa da gente aprender, né? Você não se levar tão a sério. Então, senhores, o importante também, por exemplo, uma coisa que atrapalha é quando a pessoa fica assim, fica muito no passado, né? Eu fui abandonado, eu fui desassistido, faltou um cuidado, faltou uma estrutura, faltou um acolhimento, né? Os meus pais eram totalmente despreparados, inadequados e faltou uma série de coisas da minha história, principalmente na minha infância, na minha adolescência. É verdade, isso existiu? Isso existiu. Mas o que você tem que ver é assim, tá bem, você foi abandonado no seu passado. Mas por que você se abandona hoje? Você foi desassistido no seu passado. Mas por que você não presta uma assistência a você hoje? Você não foi acolhido no seu passado, mas por que você não se acolhe hoje? Por que você dá continuidade ao seu passado? Por que você perpetua, né, essas injustiças do seu passado com a sua vida hoje? Então você não é mais aquela menininha do passado, você não é mais aquele menininho do passado. Então hoje você tem condições de fazer uma reparação com aquilo que não foi feito com você. Então essas injustiças do passado você pode hoje começar a fazer diferente com você. Então se você ficar preso, né, nessas lamentações, aquilo que você não teve, ficar nessas faltas e nessas falhas do seu passado, isso também vai atrapalhar muito nesse momento da retomada. Então quando você falar assim, o cansaço, eu tenho que retomar, eu tenho que voltar no dia 4, eu tenho que voltar no dia 11, eu estou cansado. Você não está cansado por causa da realidade, você não está cansado por causa do trabalho, você não está cansado por causa das suas atividades, você está cansado pela resistência e pela relutância que você faz em acatar o real, em aceitar esse retorno para a realidade e para a consciência daquilo que a realidade vai revelar a você. Então, senhores, era isso que eu tinha para vocês. Toda vez que a gente tentar insistir em viver fora da realidade, nós vamos nos prejudicar, isso vai trazer danos e prejuízos para a nossa vida, né? E é na direção da realidade que nós temos que ir, porque é na direção da realidade que está também a nossa realização, que estão os nossos projetos, que estão as nossas atividades e a possibilidade da gente crescer e evoluir. Então, abra a porta, abra a janela da sua casa e deixe a realidade entrar sem fazer resistência, sem criar uma relutância. Muito bem, senhores, essa foi a live 49. Domingo teremos, às 10 horas da manhã, teremos a live de número 50, senhores. Muito bem, obrigado pela atenção de vocês. Até domingo. Grande abraço, beijo a todos. Tchau, tchau.